Olá a todos que acompanham o portal Serra Cult, eu sou o jornalista Igor Malman e nesse vídeo vocês vão conhecer um pedaço da história de Gramado que tem sido recuperado pelos moradores aqui da comunidade. Estamos falando da linha de trem que ligava a cidade de Porto Alegre às cidades de Gramado e Canela até ser desativada no ano de 1963. A história nos leva de volta ao ano de 1903, quando a linha ferroviária que vinha de Porto Alegre, passando por Novo Hamburgo, chega a Taquara. A região de Gramado, nessa época, vinha sendo povoada há 2 décadas por imigrantes e descendentes de imigrantes alemães e italianos. A construção da ferrovia partindo de Taquara em direção a Gramado e Canela começa em 1912. Após as dificuldades de transpor a subida da serra, o trem chega à localidade de Várzea Grande em 1919. E justamente marcando o centenário desse feito, no ano passado, a comunidade do bairro realizou um trabalho de redescoberta e de limpeza do entorno do chamado rabicho ferroviário da Várzea Grande. Conforme nos conta o historiador Vanderlei Cavalcante, que integra o projeto de recuperação da memória do trem, a continuação da linha ferroviária até Gramado tinha como obstáculo um morro impossível de ser vencido pelas locomotivas da época em operação normal. E todos vaticinavam, né, que a única forma de passar o elevado seria através da construção de túneis, o que não cabia nos investimentos de João Correia. A empreiteira de João Correia, que estava à frente da construção da ferrovia, encontrou então uma solução engenhosa, que deu origem ao famoso rabicho ferroviário. Alguém teve a ideia de ultrapassar esse elevado utilizando-se da força da locomotiva em marcha ré. Essa obra de engenharia é única em toda a América do Sul e deu muito certo. E quando o trem chegava aqui na Várzea Grande, né, ele vai até ali um ponto perto da atual Pedreira, que fica ali na Várzea Grande, né, aqui na Várzea Grande. Ele vai até esse ponto no seu sentido normal, e aí ele começa a subir o elevado em sentido contrário em marcha ré, levando os 3 ou 4 vagões, né, empurrando em marcha ré. E ao chegar nos altos da aviação ali, foi construído um suporte, né, que é o muro paradouro do rabicho, onde a locomotiva chega lá em cima em marcha ré, nesse ponto alto, e aí segue em frente, em direção a Três Pinheiros e Gramado e Canela. No sentido contrário, a mesma coisa, ele vem e faz a descida desse morro em marcha ré. Assim, em 1921, o trem chega a Gramado e em 1924 a Canela. Antes disso, a produção precisava ser escoada por meio de carroças puxadas por animais ou por meios fluviais. Portanto, a velocidade e a capacidade de carga do trem foram revolucionárias. Isso proporcionou um desenvolvimento econômico incrível na região. A Gramado de hoje é tributária dessa história ferroviária, de 1919 a 1963. Como se não bastasse isso, nós temos a grande estrela, né, dessa história, que é o rabicho ferroviário, que é uma obra de engenharia ferroviária que é única na América do Sul. Infelizmente, porém, em 1963 a ferrovia é desativada e os trilhos são removidos. Já havia uma política de substituição, né, da ferrovia pelo transporte rodoviário, né, pelos caminhões e estradas, né, o diesel e o asfalto estavam substituindo já o trem. E aí é uma questão muito complexa, existem teses aí de que houve interesses estratégicos, inclusive de caráter internacional, de monopólios internacionais, em prol da borracha, do pneu, do diesel, né, da indústria automobilística, do óleo, da gasolina, enfim. Muitos se perguntam o porquê desse total abandono do transporte ferroviário na região. Por que não se preservou? Imagina o turismo de Gramado se não tiver com a preservação do trem, né? Inclusive hoje já há um movimento aí, né, em todo o Rio Grande do Sul, né, de recuperação, de reconstrução das ferrovias, mas também não só pela questão da reconstrução nostálgica, histórica, mas também também econômica, né?
Será que não tinha um espaço mínimo para se deixar a ferrovia, né? Mesmo para... Talvez não seja o carro-chefe do transporte, né, de mercadorias, mas como uma alternativa, talvez, né? Por exemplo, uma alternativa de transporte de pessoas, né? Por décadas, essa história caiu no esquecimento de boa parte das pessoas. Então, conforme o professor Cavalcanti, esse processo de recuperação da memória vem para que o gramadense conheça e se orgulhe desse passado. De agosto de 2018 em diante, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre a história ferroviária de Gramado. E a ideia que surgiu dessa pesquisa foi a reconstrução dessa memória ferroviária. Que essa memória existe, né? Ou existia, mas num grau de fragmentação impressionante, assim. Vanderlei está preparando um livro sobre a história de Gramado, que tem espaço especial para o trem. Segundo ele, ainda há um bom caminho a ser percorrido na recuperação desta memória. Mas, atualmente, após vários mutirões de limpeza levados a cabo pela comunidade do bairro Várzea Grande, o Rabicho Ferroviário, essa estrela da história de Gramado, voltou a brilhar em toda sua glória. E aí, curtiu esse conteúdo? Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube para que possamos produzir mais vídeos exclusivos como esse. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre essa história fascinante, não deixe de ler a nossa reportagem em forma de texto e fotografias. Acesse serracult.com.br e confira. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Um abraço e até mais!